Ok. Voltando para o nosso papo aqui sobre plantas ornamentais. Então a gente estava falando da hortênsia, né? Que ela gostava de frio, que aqui em Brasília dá um problema. O nome dela é Hydrangea macrophylla, tá? H-Y-D-R-A-N-G-E-A, macrophylla é M-C, macro normal, M-A-C-R-O, fila é P-H-Y-L-L-A. Saco isso, né? Hipoméia. Hipoméia é um tipo de trepadeira bastante comum aqui em Brasília, as pessoas apreciam bastante. Ela vai ter uma variedade muito grande de cores, de espécies, então ela vai dar essa versatilidade de trabalhar com cor. Tem uma velocidade de crescimento boa, a floração dela é bem vistosa, bem interessante, a estética da hipoméia é muito boa, é uma das preferidas para quem quer resultado visual, a hipoméia. Agora, não esqueçam que a maioria das trepadeiras em Brasília, na época da seca, fica marronzada, seca e fica feio na base, principalmente, em cima nem tanto. Então ela demanda que na época da seca dê a manutenção, tirar as folhas marrons, as flores que estão sofridas, né? Então a gente precisa pensar nisso, se a pessoa quer que ela não tenha esse período de ficar tão feia, tá? Normalmente as trepadeiras de pleno sol todas têm isso. As de meia sombra, por incrível que pareça, elas resistem melhor à época da seca, porque elas normalmente não têm floração vistosa, a floração não é intensa, então ela não sofre com isso. Ivônima é uma planta que vem ser um dos elementos constituintes de jardins de características orientais. Ela tem essa composição bem verticalizada, e a gente já viu o ivônimo verde e o variegado que tem as folhinhas brancas, né? Ele é uma boa combinação para você trabalhar com topiárias também. Então ele é muito dado a um jardim mais formal, mais romântico, tá? Ele não é uma planta que vai ser principal em jardins tropicais, por exemplo. Só para constar, Eonimus japonicus, ele é original do Japão, né? E-O-N-Y-M-U-S, japonicus com U, tá? Ixora. Se alguém me fala assim, bota no meu jardim uma flor que dá o ano inteiro, que é muito resistente, que é muito colorida, que fica muito viva, eu vou falar de Ixora para essa pessoa. Ixora é muito comum o uso dela no Nordeste. Aqui em Brasília também as pessoas apreciam, mas não tanto quanto lá. Ela se adapta muito bem à seca drástica, ela suporta podas drásticas também, é super resistente a Ixora, tá? E a vantagem de você ter Ixora roxa, amarela, vermelha, branca, bem interessante a Ixora. A gente vai ver dois tipos de Ixora, tá? Tem aliás, na verdade, três: a Ixora comum, a Ixora rei, que ela tem a folha maior, e a Ixora mini, que ela tem um crescimento menor e tem a folhinha pequenininha, tá? Olha, a Ixora, ela, apesar dela ter folhinha pequena, florzinha pequena, no contexto de normalmente a gente planta a Ixora, gente, ela não é uma planta que tem manutenção drástica, ela não suja tanto quanto as outras. Você vai ver plantas, por exemplo, que tem essa característica da Ixora, de ser pequenininha, com florzinha, com folhinha, que suja muito mais do que ela. Então eu particularmente sou um cara que uso muito Ixora e gosto pra caramba. Se vocês forem ver o projeto lá do cemitério daqui de Brasília, o local lá da velação, na frente tem uma cascata d'água com um jardim, que é projeto meu. Lá tem várias combinações, tem crinos, tem um canto que eu botei Ixora também, porque ela é uma planta que dá sempre aquela coisa florida lá, e sempre que me deixam eu trabalho com ela.
Jasmimanga é um arbusto, que as pessoas tratam dela muito mais como uma árvore. Ela, além da coloração, vocês estão vendo aí que tem uma variedade grande, né, de possibilidade de cores. Ela normalmente é essa cor meio gradiente, que sai de uma cor para outra, não é uma cor pura, única na floração que ela dá. E ela é muito atrativa para pássaros, para insetos, para abelha, para bichos em geral adoram a flor da jasmimanga porque ela é cheirosa. O perfume dela é muito gostoso, né? Não é nunca como uma dama da noite, mas ela tem um cheiro gostoso, né? Minha mãe disse que isso aqui é planta de cemitério, ela não gosta muito, ela diz que é flor de defunto, não sei porque ela tem essa relação com a jasmimanga. Eu já acho uma das plantas mais ornamentais, mais belas, tem uma silhueta elegante, ela é caída, meio torta, e ela ao mesmo tempo tem uma folhagem da textura bonita, uma flor legal, um cheiro gostoso. Minha mãe disse, não, isso é cheiro de defunto, isso é perfume de defunto, esse cheiro dessa flor, não gosta dela. Bom, enfim, é bom saber que algumas pessoas fazem associação negativa a determinados aromas, né? Minha mãe, por exemplo, desta. Eu imagino que mais pessoas devem pensar isso, né, dessa planta. E eu não faço, eu adoro ela. Só é bom vocês saberem que na época da seca, aqui na região centro-oeste, eu estou falando que eu já fui em outros locais e vi o mesmo comportamento, cai tudo, tá? Fica só o tronco. E justamente próximo a este período, ela atrai muita taturana. E eu não sei o que é mais bonito, se é ela quando está florida ou quando ela está cheia de taturana. Porque as taturanas que estão nela, gente, são deste tamanho. As taturanas são coloridas, elas têm uns espinhos gigantescos, é a coisa mais linda. Eu até um dia desse eu tinha mancha no braço ainda, de tanto que eu gostava de brincar com essas taturanas, porque elas queimam, né? São taturanas, elas são urticantes, as taturanas que dão nela. E eu amava brincar com taturana quando eu era mais novo, né? Tipo assim, quase com 40 anos brincando com taturana. É, por aí. E em Brasília, as mamães não deixam, às vezes, botar jasmimanga, porque elas têm medo das taturanas queimarem os filhinhos delas, né? Eu, particularmente, eu não conto para elas quando elas já não sabem, para não ter o preconceito. Mas se realmente tem a tal da criança lá, que pode dar o problema, é bom vocês saberem e não colocarem, né? Ou alertar a mamãe, ó, Paula Lagarta, tem problema? Lea é uma das cerca-vivas que eu mais gosto, tá? Lea coccinea. Só para constar, que eu esqueci, a jasmimanga que a gente viu agora, ela é pluméria, o nome científico dela, tá? Sendo que a mais branquinha é a alba, a da flor mais escura é a rubra, tá bom? E é até difícil saber quais das cores é a variedade da alba e da rubra, porque elas, né, são variedades. Às vezes da planta original que passou por mutações, fator de exposição, sol, etc. Então, voltando para a Lea, que é a coccinea, a gente vai ver duas variedades principais dela. Vamos ver a Lea verde e a Lea rubra. A Lea rubra tem esse nome mesmo, tá? Rubra. Lea rubra se adapta melhor um pouco mais na meia sombra, vem um pouco mais ao sol, muito embora ambas possam trabalhar bem a pleno sol. A coloração dela é mais do vinho para avermelhado, o pessoal chama muito essa planta também de cafezinho. Cafezinho vinho e cafezinho verde, tá? E eu não chamo assim não. Eu gosto muito dela, tanto para composições orientais, como para fazer cerca viva, mas ela tem um problema de ficar rarefeito embaixo também, tá? Então, ou você vai assumir isto, ou você vai tratar ela com uma outra vegetação por baixo, para esconder o que ela não esconde, se for esse o objetivo. Lingusto é uma das principais plantas de topiaria que a gente vai encontrar aqui em Brasília, por exemplo, né? No Brasil inteiro as pessoas gostam muito dela para fazer bordadura ou cerca viva. Em Brasília é mais comum o lingusto na bordadura. Cerca viva as pessoas fazem menos porque o lingusto fica muito rarefeito embaixo. Então o pessoal gosta mais gente, como é o nome?
da bandida, esqueci o nome dela agora, que dá em todo lugar, que é super resistente, que é inclusive um tipo de figo, de figueira. Ela é um tipo de figos. Ficus benjamina, tá? Mas só que eu não lembro agora o nome dela comum. É a ficus, é a própria ficus. Sim, voltando. E a gente vai ver, ela verde, ela variegada, ok? Ambas você vai encontrar bastante aí nos jardins daqui. Muito suscetível à topiaria, ela é uma planta boa para fazer topiaria. Liriope, ou barba de serpente, o nome científico dela é Liriope muscari, tá? Porque ela enche de mosca. Mentira, nada a ver. A liriope, gente, ela costuma dar, quando o clima é favorável, essa floração roxinha. Em Brasília não é comum você conseguir pegar um grande período dela, é raro você conseguir ver a floração da liriope. Você vai identificar a liriope mais por conta dessa texturinha que o pessoal faz, justamente como se fosse uma barbazinha fazendo acabamento de algum canteiro. É comum utilizar isso. Ela é uma planta bem expressiva, eu uso bastante nos meus projetos. Mas ela se dá, eu acho que ela cai bem tanto no tropical, quando ela é bom para jardins formais, europeus. Eu vejo um pouco da liriope verde, mas comum ela variegada aqui em Brasília. É mais difícil achar verde, mas é mais barata quando você acha. Essa outra também tem floração? Tem floração, só que ela aqui está justamente do jeito que fica aqui em Brasília. Aqui em Brasília eles não costumam ver ela desse jeito. Só quando você tem uma liriope muito bem cuidada, numa situação muito adequada, normalmente no local mais frio você consegue ver ela daquele jeito lá. Local muito quente ela tem mais dificuldade. Ou o adubo também, né, na verdade, não dá para ver. Não gostei do nome dela. Não? Ah, é verdade, né? Na parte espiritual que essa não gostou, né? Olha só, gente. Na verdade, aqui a gente tem duas plantinhas diferentes, tá? Ó, aqui em Brasília, as empates vão ser chamadas de Maria Sem Vergonha. No Nordeste, Maria Sem Vergonha já é essa outra plantinha aqui diferente, tá? Essa de cá é uma planta mais rústica, ela brota na calçada, ela é um negócio danado. Essa de cá, que é na verdade uma Empatis valqueriana, ela já é uma planta delicada, ela morre fácil, ela queima no sol, ela era adaptada à meia sombra. Ela é um plano sol, daquele tipo que gosta de frio, entendeu? Se você tiver num clima quente, bota ela na meia sombra que ela sobrevive melhor. Já essa de cá, não. Você bota ela no sol intenso e ela aguenta bem. Então é bom observar esse regionalismo, tá? São duas diferentes aqui, não é a mesma. Essa em cima não é o nome dela? A outra não? A primeira é valqueriana, a outra é uma Hawkery. H-W-K-E-R-I. Em alguns locais, se não me engano, no interior de Minas, o nome dela é Flor Maravilha. Ah, você conhece como Flor Maravilha? Sim. Não, eu não conhecia essa flor tão gay assim, não. Moréia. Moréia é dentre as flores preferidas dos meus projetos. Eu não acho a mais linda, mas é a que eu prefiro nos meus projetos. Se lembrem que nós vamos ter duas variedades de moréia principais. A amarelinha, Ditis bicolor, ou essa que tem a florzinha semelhante a uma orquídea, que é mais branca, tem um porte maior, enche mais, ela é toda mais vistosa. Só para vocês terem uma noção, moréia amarela, R$30, moréia branca, R$70, a diferença, tá? Mais bonita, mais vistosa, mais cheia, mais rara, tá? Até porque ela é mais rara em se encontrar. Ultimamente aqui em Brasília, a quantidade de moréia dessa aumentou justamente porque
Brasília está sempre de olho em tudo que é mais caro, né? Que é o lugar da carestia. Então, você está encontrando com maior frequência a moreia branca do que a moreia amarela. Tá? Dites bicolor, dites catenulata. Nandina, ou Nandina doméstica, o nome dela. Gente, ela parece muito com a tal da cafezinho, que também chama essa aqui de cafezinho. A textura da folhagem é parecida, o formato dela é parecido, o porte também é parecido. O que diferencia ela principalmente é que a nandina, ela cresce rosada, vai ficando magenta, e quando a folha já está mais envelhecida, ela se torna verde. Então esse broto rosado dela é que é a característica principal que diferencia a nandina das demais. Ela também dá um frutozinho que parece um cafezinho, tá? As pessoas vão chamar ela de cafezinho. É uma das plantas que mais caracterizam o jardim oriental, essa daqui, tá? Super romântica ela no jardim oriental. Pândano. Tem gente que quando olha para esse pândano aqui, pensa que ele é uma palmeira, tá? Não é. Um pândano. O pândano, a gente vai encontrar as duas principais variedades dele aqui que estão na foto. Esse de cá, que na verdade é o mesmo dele, só que a pessoa atorou a ponta do coitado, né? Cortou ele todinho e fez ele ficar assim artificial, que ele na verdade é deste jeito aqui. Só que aqui ele já está mais adulto e ele já está bifurcado no caule, né? Já cresceu bastante. Esse de cá ainda estava menor e não tinha bifurcado ainda. Esse grandão que a gente está vendo é o Pandanus, com o U no final, utilis, tá? Já o Pandanus que a gente está vendo aqui embaixo é o Pandanus veic. Veic é V-E-I-C-H-I-I. Nossa, tem alguma coisa errada aqui nos slides. Na hora que eu boto aqui na tela tem um nome, na hora que aparece aí tem outro. Tá tudo bagunçado. Ou eu que não estou sabendo lidar com o PowerPoint aqui. Pata de elefante. Pata de elefante, gente, é planta resistente, viu? Aguenta vaso, aguenta jardim, aguenta meia sombra, aguenta pleno sol. Reproduz também, que é uma maravilha. Dá uma quantidade de semente enorme. E é carinha, tá? Olha, eu vou chutar para vocês que do jeito que está aqui, essa que está vendo aqui embaixo, deve custar uns 3 mil reais. É tipo isso. E ela não está entre as mais caras não, tá bom? Agora, você consegue comprar uma mudinha dela por 100 reais já, tá? No Carrefour. Não sei porque há uns 5, 6, 7 anos atrás, o Brasil inteiro resolveu plantar a pata de elefante porque ela era cara. Aí ela se tornou barata. Aí você compra a muda baratinha dela já. Eu, inclusive, mês passado... Não, para quem era 3 mil, né? Ou... Você quer que eu fale para você de uma palmeira Bismarck, que é 10 conto? Ou uma... Você tem que... Gente, ó, deixa eu contar para vocês. Quando iniciou aquelas obras para poder fazer o BRT, né? Que estava uma bagunça, um movimento danado, todo mundo preocupado com a obra. Tinha uns canteiros que tinha a palmeira Bismarck, a palmeira triangular e acho que tinha Fênix canariense, que são entre as 3 plantas mais caras que a gente pode ter no jardim. E aí
uma moradora de madrugada foi ali naquele canteiro. Você não viu isso? Não, passou um DFTV, gente. Ela catou o jardineiro dela, foi pro canteiro e eles dois começaram a arrancar as palmeiras. Aí no meio da madrugada um morador passou, que era jornalista, deu uma holofotada na mulher, ainda trouxe polícia, trouxe tudo. A mulher virou notícia. Tem que botar segurança e fazer seguro mesmo quando tiver uma palmeira dessa dentro de casa. Tá? Mas eu tô falando que ela é cara assim quando ela está no porte adulto. Você pode comprar ela menor, tá? Isso, inclusive, gente, é um problema de execução em projeto, porque para a gente ter um projeto valorizado, digamos, eu estou falando para vocês que aí tem uma planta lá que é bonitona, que vai ficar massa, e eu digo, pô, eu fiz isso no meu projeto, vamos lá, bora lá para visitar. Só que aquela planta é bonita daqui a 15 anos. Hoje ela é uma coisa horrorosa lá, aquele negócio mal formado, não ficou bonito. Se eu pego e boto uma planta dessa que só daqui a 15 anos ela fica boa no projeto, eu vou demorar 15 anos para falar que tem um portfólio, que fiz algo bom, ou que a cliente reconheça que eu fiz uma coisa bacana na casa dela. Então, quando você projeta, você tem que prever quais são as plantas que são bonitas hoje e as que serão daqui a 15 anos. E quando ela crescer, qual é que vai crescer e vai criar um problema lá no esgoto, seja lá o que for, e qual que agora dá. Porque o jardim, ele é um projeto de momentos, de estações, inclusive, diferente da arquitetura. A arquitetura 4x5 é 4x5 até que alguém chegue lá e faça a demolição dela, né? A planta não. Tem planta que cresce, tem planta que evolui, que reduz de tamanho com o tempo, ok? Então a gente precisa prever esse tipo de coisa. Mesclar, exatamente. Umas que você já seja barata, ela adulta já esteja bonita, outra que vai ficar espetacular, mas é só daqui a 10 anos. E quando ela está crescendo, para fazer o super espetáculo, você pega uma para fazer a abertura do show mais baratinha, né? É, o quê? Ou troca de lugar, né? Troca de lugar, faz um remanejo no jardim. Sim, o que eu estava falando da planta da elefante? Gente, essa aqui também é outra, quando dá semente, está 500 de uma vez, uma maravilha essa de cá. E aí já não está tão mais cara. Tem essa característica, né? Por isso que chama de planta do elefante. Gente, ela cresce que só o danado no vaso. Ela é uma planta que não tem problema de parar o crescimento quando põe no vaso. Eu tinha uma na frente do meu escritório que ela tinha 5 metros de altura e ela crescia só no vaso. Mas também era um vaso desse tamanho assim, desse tamanho. Aí ela... Oi? Não, acho que não, porque a base dela também é muito grande. Ela tem uma raiz muito larga, então ela dá uma postura boa. E ela não exige crescer vaso tanto ao longo do tempo. Isso é legal. Fênix, prima lá da tamareira que a gente viu lá, tá? O nome dessa especificamente é Fênix robelini. A palmeira que a gente estava estudando era Fênix esquece, eu não estudei lá não, falando besteira. Existe uma outra chamada Fênix canariense, que é carona, tipo 5 paus, 10 paus, uma adulta, né? Essa robelini já é tamareira de jardim, ou tamareira anã, nome popular dela. Ela é super comum nos viveiros, não é uma planta cara, é uma planta barata. Você compra uma Fênix dessa, uma muda dela por 60, 80 reais. E o que eu tenho para falar dela? É uma planta que não tem manutenção, tem uma estética boa, equilibrada. É uma boa opção, mas se lembre, é uma opção de palmeira de pequeno porte. Ela não tem a altura de uma palmeira comum, tá? Por isso chama ela tamareira anã, porque ela é uma tamareira de jardim, uma tamareira pequenininha. A gente costuma ver ela por aí desse tamanho assim, tá? Mas a Fênix adulta, ela chega a 3 metros de altura. Por que eu estou falando que ela é pequenininha? Porque uma palmeira comum, ela tem 8, né? 10, 12 metros, e essa não. 4 metros é muito pouco para uma palmeira. E se eu falo 4 metros, você não enxerga como se ela tivesse 4. Você enxerga ela com uns 2, 2,5, mas o topo dela está lá no 4. Ela vai se acumular, né? Ela vai dar isso também aí, tá?
Ela dá uma caidinha igual o coqueiro, ela espalma, está dizendo que ela cresce mais na horizontal do que na vertical, né? Que está querendo dizer? É isso mesmo, ela abre muito aqui a folha, ó, e ela não cresce tanto na altura. Podocarpo, gente, é uma opção de cerca-viva elegante com aspecto oriental, tá? Podocarpo é uma planta bem oriental, o aspecto dela, que eu devo alertar vocês. O podocarpo, ele não é assim fininho a vida inteira. Quando ele está adulto, gente, ele fica bem largão, bem grossão. E o caule dele fica grossão mesmo também, tá? Então ele não é aquela cerca-viva delicadinha, não. Agora a textura dela é muito bonita, muito elegante. Eu gosto muito de fazer cerca-viva de podocarpo em restaurante. Dá uma classe no espaço, que é um negócio bem legal. Agora cresce, viu? É uma cerca-viva bem alta, muito alta, porque o podocarpo é, na verdade, uma conífera, ou seja, é um tipo de pinheiro. Então a gente vai ver o bichão crescendo. Ele aqui já um aspecto mais largo e maior, tá? Vocês vão ter a noção? Tem um podocarpo de 6 metros de altura, que ele é podado para manter-se com 6 metros lá no tempo da boa vontade. E o bichão é daqui até aqui assim. Lá. Eu gosto muito de podocarpo. Inclusive quando eu estou abusado de trabalhar com coníferas, com pinheiros, que o pessoal pede tanto, que o cara quer uma coisa vertical, e eu já não sei mais o que usar, eu acabo usando essa, porque nem sempre o pessoal pensa no podocarpo. Quaresmeira é um arbusto típico do Cerrado. A gente vai ver ele também lá na Caatinga também, tá? Gente, o que eu vou dizer para vocês dessa planta? Como ela é típica da região, é uma planta boa de se ter no jardim, porque você está valorizando a identidade cultural, você está facilitando a questão da adaptação do clima. E ela é uma planta bonita, a floração dela é bem intensa, bem bonita, bem legal. E é uma das poucas plantas típicas do Cerrado que a gente tem produção de muda dela nos viveiros. Então, vale a pena você experimentar se tiver a situação que caiba. Não demanda grandes manutenções, é uma planta boa de se ter. Fórmio, ou nome científico com pH, Phormium tenax, TNAX. A gente tem fórmio também de várias cores. As principais é o fórmio roxo e o fórmio variegado, que é verde com amarelo. Existe um fórmio somente verde, que eu acho muito sem gracinha. Eu sempre misturo muito o roxo com o variegado, e isso é uma característica dos meus trabalhos. Eu uso e abuso deles dois, porque dos arbustos de baixo porte, ele é o que fecha mais, e é o colorido mais intenso e que não dá manutenção. Então ele dá muito volume no projeto, por isso que eu abuso de uso de fórmio, eu gosto pra caramba dele. E ele dá um colorido bacana, ele destaca na vegetação, ele é bom para preencher a sensação de mapa de cheios e vazios. Lembra que eu falo disso em composição para paisagismo? Eu falei isso para vocês nas aulas de plástica. E aí eu dei o exemplo justamente do jardim. Quando eu pego uma palmeira, uma coisa alta, que está aquele vazio, eu normalmente preencho com fórmio. Lá no Pedro, vocês foram no Pedro, né? Eu fiz com moreia. Não sei se agora vocês estão conseguindo se situar e lembrar disso. Não, né? Naquela época não rolou aula de paisagismo. Então, lá, vixe Maria, um desastre, né? De arquitetura do lado. Enfim, lá só vale a pena ver paisagismo. Mas lá eu usei moreia, lá não tinha transforma. E é aquela que eu falei que em Goiânia já não é tão adaptável, já ela é super resistente, por conta dessa diferença de 1,5 grau que a gente tem. A azaleia é muito exigente com a adubação, gente. Adubou errado a azaleia é receita de insucesso. A azaleia, a gente pode dizer assim, trouxe de fora, ela vai ter dificuldade de adaptar, porque o original dela é de clima frio. Mas se você pegou no viveiro já aqui de Brasília, a gente já tem N viveiros que adaptaram ela, tá? Quando eu vim morar aqui em Brasília, eu percebia que as azaleias elas não rendiam. Hoje em dia,
você pega a azaleia muito bem adaptada, ela está pegando já em Brasília com facilidade. Porque tinha poucas plantas que estavam adaptadas ao clima. Elas já vinham de regiões que eram mais frias e acabavam não pegando. Se você pegar uma dessa que está adaptada ao frio, você vai ter que plantar ela meio sombra, você não vai poder botar ela a pleno sol. Se ela já foi adaptada em Brasília, aí ela é uma planta pela própria característica dela. Olha a quantidade de variações de cores que a gente vai ter. Vai ter azaleia com uma porção de cores. Então você vai ter que adubar bem e botar ela no pleno sol, se quiser que ela tenha essa floração tão intensa, tá? Ela não é uma planta que não demanda manutenção, tá? Quer a azaleia bonita no jardim, tenha jardineiro para cuidar, porque ela tem essa característica em Brasília. No sul muda de situação. Rousselia. A Rousselia, ela é uma planta que demanda um pouco de manutenção, resistente para caramba ao calor, que vai ter essa característica de ter um coloridinho suave, né? Coisa bem salpicada na formação, na copa da planta, mas que ela também vai se adaptar, tanto faz na escassez de água, quanto se a gente tiver o terreno mais irrigado. Então ela transita bem nos dois meios, e ela demanda pouca manutenção. Eu gosto muito da Rousselia como uma planta escadente. Eu planto ela no morro ou no jardim que está pendurado em algum lugar e boto ela para cair, eu acho bonito. Lá no meu antigo escritório, que vai ser onde a gente vai programar provavelmente o início da visita, eu tinha ela, não sei se ainda tem, porque meu ex-sócio deve ter, sei lá, mudado já tudo, tinha ela caindo do espelhado. Então a gente vai notar isso lá quando estiver nas visitas. Scheffler. Gente, quando eu falei de Clusia, vocês me perdoem, eu falei que tinha uma variedade da Clusia que era arbórea. Na verdade, eu queria dizer Schefflera, tá? A Schefflera, a gente tem a Schefflera comum e tem a Schefflera arbórea. A arbórea tem as coronas largas, grandonas e o tronco bem largo. A Schefflera, ela tem o tronco dela é mais herbáceo do que lenhoso, e ela enche muito como cerca-viva também. Ela é uma ótima opção de cerca-viva, tem um colorido intenso, é viva e não dá manutenção. É uma boa opção de cerca-viva de Schefflera. Tem a opção dela toda verdinha, tem ela variegata. Agora a Schefflera não é a Schefflera é bem resistente, mas a Clusia é mais ainda, tá? Cuidado para não confundir quando adquirir Schefflera ela com a arbórea, porque a arbórea não dá para fazer cerca-viva. O tronco cresce mesmo, vai lá para cima e ele não bifurca abaixo da escala humana. Então você vai ter ela começando a dar as folhas lá em cima. Cerca-viva com a arbórea nem pensar. Strelitsa. A Strelitsa ela costuma ser chamada de ave do paraíso. Strelitsa aí, gente, é interessante vocês saberem que existem duas variedades. Essa Strelitsa que tem a folha larga, tanto faz se ela está laranjadinha ou amareladinha, e de vez em quando sai uma variação aqui da folha dela, fica meio roxinha, como está aqui, ó. Ela se chama Strelitsa reginae, Regina no final, Regina com E depois do A. Ela é mais comum, é mais barata, 20, 30 reais você paga no Strelitsa reginae, mas uma Strelitsa juncia você paga 100 reais por ela, tá? Porque ela é mais rara, mais nobre, até o porte dela é maior. Isso aqui, ó, é o porte de uma Strelitsa juncia adulta. A Strelitsa reginae adulta, ela é deste tamanho aqui, ok? Vocês têm noção de escala diferente. Então eu acho a folhagem da Júncia mais elegante, que ela é só aquele bastãozinho fininho, não tem essa largura da folha que tem cá. Então a silhueta dela é mais elegante, ela é menos comprometida com textura e com visual, que nem a Dracena. A Dracena só aquele pauzinho com aquele pompom, é bem isso que também tem na Strelitsa Júncia. Tá? É uma planta resistente, tá? Folha dura, folhagem dura,
não é uma planta que demanda manutenção agora. Para ela ficar sempre floridinha assim, sempre bonitinha, é legal que você dê uma adubada, porque afinal de contas é uma planta com floração muito vistosa, muito interessante. Ela resiste aqui no cerrado com uma beleza, tá? Ela só fica menos florida na época da seca, mas se você cuidar dela, ela está o ano inteiro bonitinha. Eu gosto muito dela também, uso muito nos projetos. Yucca. Yucca tem aquela listagem de plantas assim, essa é danada, aguenta. Gente, onde você pensar que essa planta vai sofrer e vai morrer, a bicha não morre. Eu falei para vocês da história lá do vizinho, foi na aula passada que eu falei, que ele cortou, quebrou, queimou, fez tudo para a danada morrer e ela não morria. E eu morri de dó, louco para ter um terreninho para botar ela, porque eu estava sem dor ainda, né? Não tinha onde colocar. Doido para a obra da minha casa ficar pronta louca para levar ela. Não posso. Eu inventei de plantar, falei, não vou botar no jardim da minha cliente também está em obra, mas se tanto em obra, o pessoal passa e destrói. Inclusive é uma coisa que tem que saber para orientar o cliente na época de entrega de projeto. Não pode começar a execução de paisagismo quando a obra da construção da casa está fazendo, porque o movimento de obra, de material, de canteiro, destrói tudo. Não funciona. Não dá para fazer nada. Nem grama é como você botar enquanto está em obra, porque destrói até a grama. Yucca, gente, essa planta, se você dá um talho no canto dela, nasce outra do talho. Se você arrancar um pedacinho dela e encostar no chão, ela nasce outra. Se você dá uma porrada nela, ela quebrar, nasce outra. Gente, ela dá de qualquer jeito, entendeu? O negócio dela é dar, muito. Essa planta aqui dá em qualquer lugar. E outra, o que ela não gosta? De solo encharcado. Ok? Porque, ó, pelo próprio habitat dela, não é o natural para a yucca. Assim como a dracena, você encharcou o solo, você não vai conseguir fazer, a raiz dela não vai conseguir respirar, então essa planta não vai conseguir sobreviver bem. Ela também dá um pedúnculo assim grande de flores. Se colocar ela meia sombra, ela dura bem, porém se lembrem, yucca vai se definhando à medida que não tem sol. Então, se você colocar numa extrema situação de falta de luz, essa planta tende a ir definhando e morrendo. Eu não confio também no extremo da falta de luz, que é a única coisa que pode levar ela a morrer. Essa que está aí na foto é Yucca elephantippus, tá? Desculpa, elephantippus. É L-P-H-A-N-T-I-P-S, essa yucca daí. Outra coisa que vocês precisam saber de yucca. Dona de casa normalmente, quando pede yucca, quer que ela fique toda cortadinha, limpinha, porque yucca, à medida que ela está crescendo, as folhas mais velhas de baixo vão dando esse amarronzado que está aí. Beleza? Então, vocês podem ter cuidado com a questão da manutenção. Normalmente, numa grande área, eu particularmente, eu acho lindo, acho rústico, fica bacana, mas jardim pequeno, de uma área que está sendo tudo bem cuidadinho, normalmente as donas de casa, os donos de empreendimento, eles não curtem essa folha velha aí para baixo, não. Eu amo. E só para fechar, porque a gente está indo letra por letra, né? Chegando na letra Z, estamos aí com o zefiranto. O zefiranto, gente, é uma forração bem baixinha, bem pequenininha, gente. É um matinho da folhinha bem fininha, da florzinha bem miudinha. Eu acho o zefiranto uma das coisas mais lindas para colocar ela no meio, entre pedras, num jardim mais delicado. Ele é de pleno sol também, interessante. Ele não tem uma manutenção complicada, ele não é uma planta que vai sujar, por exemplo, se eu comparar ela com a érica. Érica também é uma flor bem pequenininha, da folhinha bem pequenininha. A érica, se não me engano, é rosada, né, a floração dela. Só que a érica, no pé da érica, dá uma sujeira que é um inferno. É um negócio assim descontrolado ter érica, por exemplo, num local que tem que ficar limpo, na beira de uma calçada bonitinha. O zefiranto não dá esse problema agora. Se você tiver formiga demais no seu quintal, não vá de zefiranto, porque a formiga adora zefiranto.
Come cá, beleza. E eu plantei já isso nos jardins, e eu achava que as clientes arrancavam, sei lá, não cuidavam. E aí minha cliente falou, não, eu cuido muito do meu zefiranto, mas tem muita formiga aqui em casa. E aí detona o zefiranto, aí eu precisei arrancar ele de lá. Eu sempre planto ele assim, ó, como tá aqui em cima, no meio do cesto. Gosto muito dele assim. E aí eu descobri por que normalmente meus zefirantos não davam bem. Nos locais que tinha muita formiga. Última coisa aqui das nossas aulas de pleno sol, das plantas, né, adaptadas a pleno sol. Zâmia é prima lá da cica, tá? Ela vai ser, só que aí, gente, ela, apesar de ser a pleno sol, ela é muito bem adaptada à meia sombra, tá? Ela tem um comportamento de crescimento semelhante à da cica, mas você vê que ela faz um volume para cima um pouco maior, né? A cica espalma mais. Eu até esqueci de falar para vocês que, apesar da cica ter aquele comportamento aberto, mais horizontal, esqueci de chamar a atenção de vocês para uma coisa. Cica não tem somente um tipo de cica. Aqui na foto só tem cica revoluta. Nas visitas nós vamos ver outro tipo de cica. É uma cica que sobe muito assim, que é a cica circinalis. Acho que não é circinal, é cici. É CYCINALLS, circinalis. A cica circinalis ela é vertical. A cica revoluta é horizontal. Ela cresce se espalmando. Já a circinalis ela cresce fazendo volume para cima, quase como uma palmeira comum, tá? Circinalis. E essa daí é revoluta, essa que está na foto. A zâmia é prima dela, tá? Está dentro da mesma cadeia evolutiva. Diferença que a zâmia vai ter um pouquinho mais de resistência a ficar à meia sombra. Ela é uma grande pedida no jardim oriental, tá? Muito elegante a zâmia. Só que zâmia, como ela é um pouquinho mais rara, ela é um pouquinho mais cara. O pessoal adora fazer bonsai de zâmia como tá aí. Vou parar aqui a parte de plantas de pleno sol e a gente vai ver outras espécies daqui para frente, tá? Nós não acabamos não. Acabamos agora, por enquanto, somente a parte de pleno sol. Fala daquela cheiro de fumo. Peraí, tio. Não, completamente diferente a dama da noite. Vou encerrar aqui, que isso aí a gente já discutiu ela, para não ficar longa a aula, e a gente começa.